Salmo 139, verso 23 e verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Só até aí os irmãos podem se assentar. Antes de expormos a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida e agora nós estamos diante de uma gloriosa verdade e suplicamos a Ti, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos e ouvidos, para que possamos compreender estas gloriosas verdades e que também, ao compreendermos, os nossos corações possam se lançar aos Teus pés, se render ao Senhor, se prostrar diante desta verdade autêntica e bendita. Nós oramos assim, Senhor. Fala por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo, ele retrata alguns atributos de Deus. Esses atributos que nós vamos mencionar aqui, somente Deus possui. Nós chamamos de atributos que são incomunicáveis. Não há como o homem possuir tais atributos, porque eles são de exclusividade de Deus. Somente Deus é infinito, somente Deus é eterno, somente Deus é imutável, somente Deus é onipresente, onisciente, onipotente, somente Deus é transcendente. Mesmo após a nossa vida aqui nesse campo material e terreno, quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade e nós estivermos na glória de Deus, mesmo lá, nós não teremos tais atributos, porque são exclusivos de Deus. Mas conhecer esses atributos é algo extremamente importante para nós, porque somente através do conhecimento de tais atributos nós saberemos quem Deus de fato é. Quem é o nosso Deus? Qual é a característica do Deus que nós servimos? Quais são as suas facetas? Será que eu de fato conheço a Deus, ou eu crio um Deus conforme a minha própria concupiscência? Conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que eu penso? Não, eu creio que Deus é assim porque eu aprendi assim. Eu creio que Deus é assim porque eu recebi esse ensinamento dos meus pais. Mas será que Deus de fato é o Deus que está na mente de muitas pessoas? Então esse texto, Davi, ele exalta a Deus e ele vai descortinar os mistérios de quem Deus de fato é, e ele vai trazer para nós esses atributos tão gloriosos, e nós vamos aqui nos deter em 3 atributos incomunicáveis e um atributo comunicável. Nós vamos falar do verso 1 ao verso 6 sobre a onisciência de Deus. Do verso 7 ao verso 12 nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. Do verso 13 ao verso 18, nós vamos falar sobre a onipotência de Deus. Esses 3 atributos são incomunicáveis. E o último atributo, que é o atributo comunicável de Deus, nós vamos falar do verso 19 ao verso 24, sobre a santidade do Deus eterno. Então observe que no primeiro versículo Davi inicia a sua fala confessando a sua extrema limitação e o glorioso saber de Deus.
quando ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Meus irmãos, nós não conhecemos a nós mesmos, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, nós não sabemos quantas palavras nós falamos no dia de hoje. Quem sabe aqui quantos fios de cabeça tem na sua cabeça? Ou quantos fios, uns tem mais, uns tem menos, mas quem sabe quantos fios nós temos? Ou quantas palavras nós falamos nesse dia? Uns falam mais, outros falam menos, né? Dizem que a mulher fala 20.000 palavras por dia, em média, e o homem fala 7.000. Mas a gente não sabe quantas palavras. São cálculos científicos, base, uma média. Mas de fato, quantas palavras eu falei hoje, a gente não sabe. Eu não conheço o meu coração. Eu não sei o que eu vou fazer no dia de amanhã. Eu não sei qual vai ser a minha reação diante de uma dificuldade, diante de um desemprego, diante de uma afronta, diante de uma pandemia. Eu não sei. Eu não conheço o meu coração. Mas Davi, ele vai exaltar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. Davi, ele vai enaltecer a sabedoria de Deus, expressando a profundidade do conhecimento de Deus. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Deus sabe quantas palavras nós proferimos no dia de hoje. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece cada pensamento que subiu, que sobe e que subirá na nossa mente. É isso que ele está dizendo. Passado, presente e futuro. Para Deus não existe tempo, acaso ou desconhecimento. Deus conhece tudo. Imagina esse Deus. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Antes de te criar, antes da fundação do mundo, Deus já sabia todos os seus pensamentos, todas as suas ações, tudo. Quem você é, quantos fios de cabelo tinha na sua cabeça, quantas células tem no seu corpo, quantas células estão morrendo hoje, quantos dias você vai ter na face da terra, quantos filhos você vai ter, ou se você não vai ter filhos. Deus conhece, esse é o conhecimento de Deus. Imaginem isso, é isso que Davi está exaltando e trazendo o conhecimento de todo Israel e de todo o povo de Deus. Deus conhece, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Onde você andou hoje, onde você andou ontem, onde você andará, onde você se deitou, onde você vai se deitar. Qualquer que seja o seu pensar, presente, passado ou futuro, Deus conhece. Então Davi diz: a palavra ainda nem chegou na minha boca, e tu, Senhor, já conhece toda. Com quem você falou? Com quem nós falamos? O que nós falamos? Quais foram as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos, o nosso falar? Tudo, qualquer que seja a palavra pronunciada, Deus sabe de todas as coisas. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Davi conclui dizendo: não há como uma presa fugir de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas de tal forma que o homem, como uma presa que foge do predador, esse Deus poderoso, conhecedor e sábio, ele não tem como permitir que a presa venha fugir. É esse o sentido do original. A presa não consegue fugir de Deus, porque antes de qualquer ação, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer plano de fuga, Deus já sabe. Deus conhece os meus pensamentos, conhece as minhas intenções,
conhece o meu deitar e o meu levantar. Esse é o Deus eterno, soberano que nós servimos, que Davi exalta, que Davi enaltece. Um caçador implacável, perfeito e vencedor, de tal forma que os nossos planos não podem competir com os planos de Deus. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Então Davi, no verso 6, ele diz o seguinte: diante de tal conhecimento, eu fico maravilhado. Isso é o que gerou no coração de Davi a ciência desse conhecimento. Saber disso gera no meu coração um sentimento de glorificação, de exaltação. Existe um Deus onisciente, e esse Deus onisciente, apesar de eu ser um transgressor, apesar de eu ser uma presa, apesar de não ter como fugir desse Deus glorioso, poderoso, esse Deus se voltou para mim com um olhar de misericórdia, e ao invés de me caçar e de me abater, Ele me cerca com seus laços de amor e de compaixão. É isso que Ele está dizendo. Como posso eu fugir desse Deus? Como posso eu me levantar contra esse Deus? Como posso eu resistir a esse Deus? Os planos dele são poderosos, o conhecimento dele é elevadíssimo. Tal conhecimento me faz me maravilhar diante desse Deus poderoso e me render a Ele. Quem é o homem? Quem sou eu? E às vezes as pessoas dizem assim, né? Quem é dono do meu destino sou eu. Eu faço as minhas escolhas, não é assim? Eu construo o meu futuro. Eu escolho o lado A, eu escolho o lado B, e diante das minhas escolhas, eu vou construir o meu futuro, porque eu sou o dono do meu próprio nariz. Não é assim? Só que os Salmos não está expressando isso. O Salmo está dizendo: a cada passo que você dá, você vai ao futuro que Deus já predeterminou, que Deus já escreveu. Não há como fugir desse Deus. Tudo está traçado, tudo está determinado. Deus é soberano, e ao mesmo tempo que tudo está traçado, que Deus é soberano, que tudo já está pré-determinado, ao mesmo tempo, de tal forma maravilhosa e inexplicável, você é responsável pelas suas atitudes e pelas suas ações. Esse é o dilema que Davi está levantando. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Alguém consegue explicar de fato a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Davi responde: não, é alto demais para mim, é um pensamento que eu não posso alcançar. Eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou fraco, eu não consigo compreender a totalidade da onisciência de Deus, eu não consigo alcançar, mas eu aceito pela fé que Deus é soberano, que Deus é Senhor e não servo do tempo, do universo, do espaço, da minha, da sua e da nossa vida. Eu aceito pela fé, de tal forma que diante dos meus dias aqui nessa terra, eu vou me render ao Senhor e suplicar: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, porque só o Senhor pode retirar o mal que há no meu coração. Só o Senhor é o oleiro que molda o barro e faz conforme a tua vontade, o vaso para misericórdia e o vaso para ira. Então, Senhor, sonda o meu coração. É o clamor do servo de Deus, é o prostrar-se aos pés do Senhor, é o quebrantamento da alma, é o arrependimento, é o temor que é gerado no coração daquele que
crer daquele que foi alcançado por esse Deus bendito. Saber que Deus é onisciente gerará no nosso coração, no coração do povo de Deus, uma sensação de louvor, de glorificação. Deus é onisciente, irmãos. Os planos de Deus não são frustrados. Deus tem sempre o melhor para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, é porque Deus te amou primeiro. Se você se rende aos pés dele, é porque os planos de Deus são gloriosos para a sua vida. Vão enaltecer e glorificar a graça de Deus em você, o amor de Deus na sua vida. Agora, para aqueles que fogem de Deus, essa declaração é terrível. É terrível, porque não há como fugir de Deus. Todos os pensamentos maus, todas as atitudes pecaminosas, toda a maldade que sobe ao coração do homem, toda a pecaminosidade que gera ações terríveis, Deus o sabe, e Deus não terá por inocente o culpado. Deus é justo, Deus é juiz e julgará todas as pessoas que passaram sobre a face da terra. Para aqueles que estão distantes de Deus, saber que Deus é onisciente, isso é terrível. Isso é terrível, porque não tem como esconder os seus pecados diante de Deus. Agora, se essa palavra está gerando temor no seu coração, se essa palavra está impactando o seu coração, então não tem como fugir de Deus. O que eu vou fazer? E esse sentimento que está sendo gerado no coração está te impulsionando a se lançar aos pés de Cristo e se arrepender e chorar e orar a Deus. Então isso é um grande sinal de que você foi alcançado pela misericórdia desse Deus onisciente, bendito e poderoso. Agora, nos versos 7 ao verso 12, Davi, ele vai descortinar outro atributo glorioso de Deus, que é a sua onipresença. E ele diz: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não existe lugar no mundo onde podemos nos esconder de Deus. Deus vê todas as coisas, conhece todas as coisas, e não só conhece, como está lá, do seu lado, em todos os momentos, vendo o que você está cometendo e presenciando como testemunha aquilo que você está fazendo. Seja no céu ou no inferno, Deus está lá. Deus está em todos os lugares. E as pessoas pensam assim: não, em tal lugar Deus não vai estar jamais. Em uma boate lá dentro, não, Deus não está lá. De forma nenhuma Deus está lá. Deus está lá. Seja no céu, seja no inferno, seja em qualquer canto da face da terra, Deus está lá, tanto para salvar como para condenar. Mas lá está o Deus onipresente. Lá estão os olhos de Deus, anotando cada ação, cada passo, cada pensamento, cada atitude, cada pecado pensado ou cometido. Lá está Deus. Esse é o Deus que Davi serve, esse é o Deus que nós servimos. Existe a possibilidade de esconder-se de Deus. Quem nós somos, irmãos? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos nós pecamos. Quem não é culpado entre nós? Quem nunca errou? Quem nunca cometeu uma transgressão? Quem nunca tropeçou? Quem nunca caiu? Quem nunca se sujou de lama? Quem? Todos nós. Então imagine esse caçador implacável buscando aqueles que são culpados. Não há como fugir dele, tanto nos pensamentos quanto nas ações, tanto no olhar de Deus quanto na presença. Lá ele está. A presa pode fazer o que quiser, Deus empurrá-la, todo o homem, e o coloca diante do tribunal eterno de Deus, onde todos os olhos vão enxergar tudo que você fez, todo
seus atos, todas as suas ações e todas as acusações estarão diante de você um dia no tribunal de Deus, no juízo final. Quem poderá escapar de Deus? Ele é um caçador implacável, vitorioso. Ele vai pegar a todas as pessoas de todos os tempos, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações um dia estarão no tribunal de Deus e terão que prestar contas. Quem vai conseguir salvar a si mesmo? Quem? Então Davi começa a expressar: mas a tua mão, a tua misericórdia me cercaste de tal forma que, mesmo sendo uma presa fácil diante desse caçador implacável, Deus, Ele me pegou com a sua mão de misericórdia, nos atraiu com laços de amor e nos colocou debaixo das suas asas. O que é isso? Deus nos tirou da mira do caçador implacável, nos justificou de todos os nossos pecados, fazendo com que Cristo fosse crucificado no meu e no seu lugar. A ira de Deus foi derramada, o caçador pegou a presa, mas Cristo trocou de lugar comigo e com você. É isso que Davi está expressando. Conhecer esse Deus é algo maravilhoso, é algo insondável, gera no meu coração louvor, gratidão, expressão de que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Se fosse pelos meus méritos, eu seria uma presa fácil na mão desse Deus poderoso. Em Romanos diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Não há um homem que possa salvar a si mesmo, não há um justo sequer, não há ninguém que possa salvar a si mesmo pelos seus méritos, mas Cristo foi enviado para morrer no meu, no seu e no nosso lugar, para nos salvar. Ao mesmo tempo que Deus é o caçador implacável, Ele é o salvador misericordioso, irmãos. Ao mesmo tempo que Ele criou vasos para a ira, Ele criou vasos para a misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nos salvou e que vai exaltar em nós a sua graça e a sua misericórdia. Vai fazer conhecido diante de todas as suas criaturas a sua graça e o seu amor, que são insondáveis e incondicional por cada um de nós. Agora, dos versos 13 a 18, Davi ele enaltece a onipotência de Deus. Ele não apenas sabe de tudo, ele não apenas está em todos os lugares, mas ele também fez tudo e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Ele não só conhece os seus pensamentos, mas como Ele te fez para que você tenha pensamentos. Ele não só está lá no local, não importa céu ou inferno, mas Ele criou todas as coisas, céu e inferno, céu para misericórdia e inferno para o juízo. Tudo foi feito por Deus, tudo, de tal forma que Ele continua sendo justo e continua sendo bom. Esse é o nosso Deus. Quem te formou no ventre de sua mãe? Quem formou cada osso seu? Quem formou cada célula? Deus é poderoso e plenamente soberano. Observe, abra a palavra de Deus no verso 16. Olha o que Davi vai dizer. Olha que expressão bendita, gloriosa, que enaltece a soberania de Deus. Davi vai dizer o seguinte: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem deles ainda existia. Antes de você ser formado, antes da palavra bendita de Deus a dizer haja luz e houve luz, antes do alfa, antes do princípio de todas as coisas, todos os seus dias
foram escritos no livro eterno de Deus. Cada passo, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, o seu destino, tudo já está pré-determinado por Deus, porque Ele é soberano. Saber disso é louvável, porque se eu sou salvo, é pela graça de Deus. Agora, como que isso vem ao conhecimento do ser humano? Como que essa salvação, essa misericórdia, ela alcança o nosso coração? Existe um meio para o qual essa finalidade ela vai se cumprir, e o meio é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós exaltamos tanto a palavra de Deus, enaltecemos a palavra e centralizamos. Uma igreja bíblica é a igreja que conhece e pratica a palavra de Deus da forma como ela é. Ortodoxia e ortopraxia são inseparáveis. Conhecer a doutrina genuína e verdadeira, a sã doutrina da graça de Deus, e vivê-la é algo inseparável, e que nós vivemos pela graça de Deus, e fomos alcançados pela exposição dessa verdade. Essa verdade transformou a nossa vida, transformou o nosso ser. Que precioso para mim é saber que Deus me escolheu. Como disse Charles Haddon Spurgeon, se Deus não tivesse me escolhido, jamais eu escolheria Deus. Jamais. Porque eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou corrompido pelo pecado. Jamais eu teria me lançado aos pés da cruz se o amor de Deus não tivesse quebrado a maldade que existe dentro de mim. Jamais eu teria nascido de novo. Nascer de novo é um milagre, irmãos. Nascer de novo é sobrenatural. Nascer de novo é monergia. É Deus que salva. Se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, então louvemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque nós não poderíamos salvar a nós mesmos. É isso que Davi está dizendo. Agora, dos versos 19 a 24, para finalizar a mensagem dessa noite, Davi ele vai esclarecer que, mediante a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, Deus ele é e permanecerá para todo sempre, sendo santo, puro e bom. Tudo que nós falamos, toda a soberania, todo o conhecimento, toda a presença, todo o poder de Deus, Deus age de tal forma que Ele continua sendo santo. Deus não é mau, julgando o pecador, Ele é justo. Deus não é mau, sentenciando o pecador ao inferno. É a santa ira de Deus sendo manifesta no inferno contra pecadores, contra Satanás, contra os demônios e contra os ímpios que se levantaram e se rebelaram contra Deus. Deus continua sendo santo, justo e bom. A conclusão do salmista está diante do tamanho do conhecimento que ele obteve de Deus. E a nossa conclusão, o desfecho da nossa mensagem, diante de tamanho conhecimento de quem esse Deus é o mesmo do salmista, e deve ser o mesmo do salmista, que é o verso 23 e 24 que nós lemos, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. O que precisamos fazer é olhar para as nossas vidas, irmãos, é clamar a Deus para que Ele nos ajude a enxergar no mais profundo do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, aquilo que pode ser moldado, ou deixado, ou destruído e aniquilado, ou acrescentado, para que Deus nos guie para o caminho eterno, de tal forma que aqui onde nós estamos, nós possamos santificar esse Deus, glorificar esse Deus, enaltecer esse Deus com o nosso conhecimento e com as nossas ações.
com as nossas atitudes. Amém? Que Deus seja louvado por nós.